Olá, 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 bom dia, sejam muitíssimos bem-vindos para mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Sou o professor Marcelo Vargas e estamos começando um conteúdo hoje muito especial e muito solicitado pelos alunos, porque hoje estaremos falando sobre degustação de vinhos, mais especificamente sobre aromas e sabores e ainda sendo mais específico sobre os sabores dos vinhos. É uma dúvida recorrente, o pessoal sempre pergunta como que eu posso melhorar essa parte toda de degustação, avaliação sensorial, entender as características dos vinhos. Pois bem, hoje iremos focar nesse conteúdo. E um detalhe importante, aliás, bem importante. Quando a gente fala de aromas e de sabores, a gente está falando de uma das etapas mais relevantes para a avaliação sensorial de vinhos. Então, muita atenção na aula de hoje, porque a gente vai começar também a entender termos que são utilizados de forma errada no mercado. Vamos entender isso. Vamos entender um pouco essa relação, o que é degustação, o que é avaliação de vinhos, o que é beber vinho, mas vamos dar um foco bem importante na questão dos sabores, entender o que são e como podemos avaliá-los. Uma alegria a gente começar mais um encontro. Todo sábado, 10 horas da manhã, uma aula sobre vinhos e degustação aqui no canal. Lembrando que a aula fica só uma semana no ar e depois ela sai. E também preciso dar uma informação para vocês que é importante, é que hoje eu deixei a aula gravada, porque eu estou acompanhando uma turma do curso de sommelier profissional, então deixei a aula aqui gravada para vocês poderem ver e rever os conteúdos durante essa semana. Lembrando, todo sábado, 10 horas da manhã, uma aula nova aqui no canal. Lembrando que essa aula fica só uma semana e depois ela sai. Então, aproveitem nesse período para ver e rever esses conteúdos, tá bom? Então, uma alegria a gente poder começar uma aula muito especial e já vou antecipando para vocês que nós estamos na nossa aula de número 157. Fazem 157 semanas que estamos aqui desbravando o mundo dos vinhos. E é uma alegria indescritível podermos, todo sábado, avançarmos um pouco mais sobre esse nosso conhecimento tão especial, tão vasto, sobre esse mercado tão incrível que é o nosso querido, nosso amado mundo dos vinhos. E hoje vamos falar especificamente, então, sobre sabores dos vinhos, que é um tema bem requisitado. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. E eu já falei em várias aulas aqui referente à degustação. Inclusive, quem é aluno do Grupo Premium, entra lá na plataforma e vocês vão na trilha de aprendizado número 3, terceira trilha, chamado Degustação e Avaliação Sensorial, que vocês têm já várias aulas lá listadas para vocês aprenderem sobre degustação. Aí hoje mais uma aqui para complementar e agregar ainda mais na nossa plataforma e nos nossos conteúdos. Bom, dizer para vocês que eu vou estar acompanhando aqui vocês dentro do possível e vou estar respondendo para vocês aqui nos comentários. Então vocês podem trazer dúvidas e questões que eu vou estar respondendo dentro do possível. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu vou estar respondendo para vocês, tá? Vou estar acompanhando a aula aqui, mesmo remoto, vou estar acompanhando vocês e respondendo para as questões e dúvidas que vocês têm, tá bom? Combinado? Aula número 157. Aliás, vou provar um vinho com vocês. Eu sugeri para a aula de hoje, quem quiser ter um vinho, lembrando que sempre é opcional, um vinho de Malbec como uma parte relevante do nosso encontro, focado na degustação. Nós vamos degustar um vinho daqui a pouco. Eu escolhi um Malbec, mas não foi um varietal, e sim um corte de Malbec, que é o Petit Carrot, que é uma joint venture muito legal, feita na Argentina, entre o Rothschild Lafite, né? Dos domains Rothschild, do Rothschild, e do Nicolas Catena. Então, uma joint venture bem legal. Lembrando, então, que a gente está falando dos domains Baron Rothschild Lafite, né? Que a gente tem uma das famílias mais tradicionais aí da França, lá de Bordeaux, que faz o famoso Chateau Lafite, e vamos degustar esse vinho daqui a pouco, que é um vinho bem legal, esse é um 2018. Esse vinho eu comprei na Mistral, né? Que o selinho, ó, vinho original, bonitinho, né? Mistral coloca esse selinho, que ela é importadora oficial
das linhas como um todo, né, da Catena, e essa aqui é uma vinícola na Argentina que também faz parte do grupo da Catena, só que uma joint venture aí com a Lafite Rothschild. Então, bem legal, rótulo bonito, ó, elegante, uma boa apresentação. Deixa eu pegar aqui, ó, bonito, ó. E esse é um corte que vai 65% de Malbec. E a ideia hoje era um Malbec com passagem por madeira. Então, eu servi uma dose agora, ó, vocês vão ver que já tem uma dose menorzinha aqui servida, ó. Tirei com Coravin e servi uma dose agora para a gente provar juntos. Eu vou fazer a degustação desse vinho, ó, daqui a pouquinho. O perfil aromático dele já tá bem típico, um clássico Malbec. Aqui é um corte com Cabernet Sauvignon e com Cabernet Franc. Então, a gente tem um corte aqui bem interessante, que é um clássico, né, da região de Bordeaux. Então, vamos provar, só que aqui feito na Argentina. E já vou dizer para vocês que o perfil aromático desse vinho tá muito, muito legal. Tá muito bacana e já tô louco para provar ele. Não provei ainda, tá? Uma outra questão que as pessoas também sempre perguntam: Marcelo, você descarta o vinho durante a degustação? Enfim, posso descartar? Pode, não tem nenhum problema. Quem quiser tomar o vinho, toma também, não tem problema. Só até peguei um copinho hoje, ó. O pessoal pergunta, mas copinho para descartar? Qualquer copinho, gente. Eu peguei um copinho hoje transparente, para vocês verem que não tem problema. Eu sempre uso copinho preto, que é mais... O preto só é mais, digamos que elegante, porque esconde aquele vinho descartado ali dentro, que fica, né, com saliva, fica uma coisa meio estranha ali dentro. Então, mas eu vou usar copinho transparente hoje com vocês, para vocês verem que não tem nenhum problema, tá? Não precisa ter nenhum preconceito quanto a descartar o vinho quando estamos fazendo uma degustação técnica, uma avaliação de vinhos. Então, se descarta normalmente, sem nenhum problema. Lembrando que o vinho é feito para beber, então, quem puder beber, pode, bebe, não tem nenhum problema. Se eu não responder qualquer demanda para vocês, qualquer dúvida, Marcelo_Vargas no Instagram. É lá que a gente conversa, é lá que vocês veem tudo que eu posto da aula. Inclusive, né, fiz o aviso da aula de hoje lá para vocês, sempre no Instagram. E mais uma questão importante, e aqui bem importante. Gente, hoje é o último dia para votação do prêmio chamado, né, Melhores da Taça, que é da revista Prazeres da Mesa, que é uma das mais importantes publicações de gastronomia e vinho do Brasil. E eu estou concorrendo ao prêmio de melhor profissional de vinhos na categoria Sommelier Consultor. É a segunda categoria quando você entra na votação. A primeira é Sommelier de Restaurante, segundo Sommelier Consultor. E peço o voto de vocês, porque agora a gente está na etapa final. Estamos entre os finalistas, e os finalistas que agora estão, nesse momento, foram indicados por um júri técnico, e agora é voto aberto. Então, você pode entrar lá e votar, né? E vai ser uma alegria poder receber o seu voto, e a gente está preparando aí uma comemoração muito legal, caso a gente vença, porque, bom, eu estou muito feliz de ter sido indicado, estou com grandes nomes, estou concorrendo ali com pessoas bem importantes no mercado de vinhos, e é uma alegria. E se você gosta aqui do meu trabalho, se você acompanha o que eu faço, se você gosta das aulas, gosta dos nossos encontros, você é meu aluno dos cursos fechados ou meu aluno aqui das aulas abertas, se eu puder contar com o seu voto, vai ser incrível, e a gente vai em breve aqui ter o resultado. Então, hoje é o último dia de votação, cada voto é precioso, então se você puder votar, eu vou ficar muito feliz, e se preparem que a gente vai ter comemorações por essa votação, tá bom? Sei que muitos de vocês aqui já votaram, estão me dando feedback, obrigado, ó. Obrigado de coração. Como é que faz para votar, tá? Só está perguntando. Primeiro, a categoria que eu estou concorrendo é a segunda categoria lá da votação, que se chama Sommelier Consultor. Então, só entrar aqui, entra lá, vai pedir os seus dados para você colocar lá nome, e-mail, e marca Marcelo Vargas. Né? Vocês podem, são várias categorias que tem lá, mas vocês não precisam votar em todas. Vocês escolhem as categorias que vocês querem votar somente, tá bom? Então, pode só votar nessa categoria, que é a minha categoria, pode votar em outras que envolvem loja de vinhos, vinícolas, é um prêmio bem bacana. E a Prazeres da Mesa é uma revista bem importante, então estar concorrendo com nomes muito representativos já é super importante, mas ter a oportunidade aí de estar na final, de ter sido indicado, eu já estou muito feliz. Agora, se tiver a chance também de poder contar com o seu voto, quem sabe aí a gente tem uma possibilidade de ganhar também, aí seria incrível, né? Seria ainda mais legal. Então, entra lá,
Prazeres da Mesa, como é que vota, tá? Lembrando, gente, hoje é o último dia. Então pode entrar lá rapidinho, vota e volta aqui para a aula sem nenhum problema. Tá? Entra lá, dá o voto e volta aqui para a aula que eu vou estar te esperando. Como é que vota? Eu botei um link aqui, ó, que direciona lá para o site da Prazeres da Mesa direto na votação. Vocês podem entrar em prêmio.marcelovargas.org, para pegar um navegador aí qualquer de internet, pode digitar prêmio.marcelovargas.org, você é direcionado para o site da Prazeres da Mesa já na votação. Então entra lá, segundo item, sommelier consultor, vota Marcelo Vargas, e vai ser bem legal poder receber essa contribuição de vocês, tá? Já é uma alegria enorme estar na final, se a gente vai poder ter a chance aí de ser um dos vencedores, eu vou estar muito feliz, tá? Então entra lá, prêmio.marcelovargas.org, vota na segunda categoria, sommelier consultor Marcelo Vargas. Vai ser incrível, eu vou adorar ter o voto de vocês. E também, né, quem já está aqui, se quiser deixar um curtir na nossa aula de hoje, vai ser incrível, eu vou adorar. Se quiser deixar alguma dúvida aqui nos comentários, vai ser incrível, eu vou adorar, vou ler, vou responder para vocês, tá bom? Fica a dica, então, deixar um joinha na nossa aula de hoje. Estando tudo pronto, estando tudo preparado, a produção vai rodar nossa vinheta de abertura e nós vamos desbravar os sabores dos vinhos, inclusive entender nomenclaturas que muitas vezes são usadas erradas e que a gente fica um pouco perdido. Mas mais do que isso, vamos entender como a gente pode avaliar os vinhos e entender essas categorias. Então, produção, roda a vinheta que nós vamos degustar vinho hoje. Então sejam bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial hoje para desbravarmos os sabores dos vinhos. Vamos degustar vinhos, mas mais do que isso, vamos entender conceitos importantes relacionados a esta que é uma das etapas mais importantes da degustação. Entender os sabores dos vinhos. E quando a gente fala de sabores, a gente está associando também a aromas. Mas vamos começar a separar um pouquinho e entender o que realmente significa cada termo. O termo aroma remete para quê? O termo sabor remete para quê? Vamos organizar essas ideias, porque isso é muito importante. Eu, assim como vocês, e muitos de vocês aqui, e não preciso ter vergonha disso, eu tinha muita dificuldade de avaliar vinhos. Muita dificuldade. Até que eu fui fazer uma especialização na Itália, num centro de análise sensorial, que avalia vinhos para o mundo inteiro. Fui para lá para estudar, para aprender degustação. E vou dizer para vocês que é normal as pessoas terem dificuldade. É normal as pessoas encontrarem aí algumas barreiras difíceis de transpor quando a gente fala de avaliação sensorial. É normal. Mas já antecipo uma coisa para vocês, que pouca gente fala. Aliás, no Brasil não ouço ninguém falar sobre isso, mas é bem relevante, que é aprender sobre degustação é praticar. Precisa vinho na taça, precisa litragem, mas não é só isso. Aprender sobre degustação, teoria e prática precisam andar juntas. O que é diferente de beber vinho. E beber vinho é o mais importante da bebida, é para isso que ela é feita. Esse é a grande busca quando um enólogo faz um vinho, é as pessoas beberem. Bom, agora, quando a gente vai avaliar e entender características sensoriais, é diferente. É diferente de beber vinho. E quando a gente se propõe a entender as características da bebida, seja o motivo que for, pode ser porque você trabalha, pode ser porque você precisa tomar uma decisão sobre aquele produto, pode ser apenas que você é um estudante e quer entender e está praticando degustação. Teoria e prática andam juntas. Não dá somente para ir para a parte prática. Todo mundo fala, degustação de vinho é prática, é vinho na taça, é degustar. Sim, é verdade. Mas a teoria precisa andar junto.
Por isso que muitas pessoas, quando estão degustando ou já tomam vinho há muito tempo, parece que não aprendem sobre degustação. É porque falta uma orientação. Falta um direcionamento para isso. Então, ninguém aprende sobre vinho simplesmente porque acorda e sai degustando. Precisa ter uma orientação, seja de um professor, seja de um curso, seja de pessoas que têm mais experiência, que vão ajudando a conduzir, a entender, e mais do que isso, a interpretar essas características sensoriais da bebida. E os sabores são pontos extremamente importantes quando a gente fala em itens avaliáveis dos vinhos, principalmente quando a gente quer entender a bebida como um todo para tomar decisões, mas também quando a gente vai avaliar uma qualidade de produto, por exemplo. É um dos itens mais importantes. Então vamos começar a organizar essa ideia do que são os sabores e como que a gente avalia. Eu tenho um vinho aqui e vou estar durante a aula fazendo algumas atividades com vocês para que vocês também já consigam ir desenvolvendo essa parte sensorial. Deixa eu deixar claro aqui, se não ficou. Quando eu falo que teoria e prática andam juntos, também não se aprende sobre degustação só com teoria. Não tem como. Precisa da prática. Mas elas têm pesos muito parecidos. Precisam andar juntas se a gente quer realmente entender de uma forma um pouco mais técnica, podemos assim dizer, avaliar vinho. Não é necessariamente para ser técnico. Uma avaliação, quando a gente fala sobre avaliação técnica, é aquele momento onde quer se entender realmente o produto. Toda degustação precisa ser técnica? Não. Eu posso só degustar de uma forma mais hedonística, entender um pouquinho o vinho e tudo bem, sem problema. Como pode só beber e não precisar identificar absolutamente nada. Então, quem quiser ter um vinho tinto aí, de preferência um Malbec com passagem por madeira, fica uma dica que talvez alguns exercícios ajudem vocês a avançar algumas etapas. Eu estou degustando um Malbec, na verdade é um corte com Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, é argentino, ó. É um projeto da Lafite Rothschild com a Catena Zapata, né? Então projeto do Nicolás Catena com a Lafite Rothschild, e lembrando, né, que a Lafite Rothschild é um dos mais importantes produtores de vinhos do mundo, que faz o famoso Chateau Lafite lá em Bordeaux. Né? Então, é um produtor muito, muito representativo. Até o rótulo lembra um pouco, ó. Esse desenho lá da propriedade, enfim, ó, bonitinho, ó, bonito. Esse 2018. Esse vinho aqui eu comprei na Mistral, ele gira aí na faixa de uns R$180, preço cheio, mas normalmente eu espero as promoções da Mistral de troca de safra, ou esse aqui até, na verdade, ele estava numa promoção, me recordo, que tu comprava algo em torno de R$500, R$600 em vinhos na Mistral, qualquer vinho, e ganhava uma garrafa do Petit Carreau, o que é bem legal, né? Sempre vale um vinho desse valor, acho que é sempre vale. Eu não me recordo bem quanto que era o valor que em vez que comprava em vinho, mas eu gosto sempre de estar comprando vinho. E assim, já vou dizer o perfil de um vinho tinto com uma boa intensidade aromática. Mas vamos avançar um pouquinho, deixa eu até colocar a apresentação um pouquinho maior, para a gente passar uma parte teórica primeiro, para a gente poder ir para uma parte um pouquinho mais prática. Quando a gente vai avaliar vinho, o que eu gosto? Eu gosto sempre de pensar que vinho é um produto que requer um pouco de atenção para que a gente consiga entender as suas características. Por que eu estou falando isso? Porque como o vinho tem muitas informações sensoriais, se a gente não para prestar atenção, a gente sempre vai ter, ou a gente teremos dificuldade em entendê-las. Para superar algumas etapas, é sempre legal a gente pensar formas de ir superando barreiras, ir superando dificuldades, e tendo menos dificuldades com algumas questões. Então, uma questão que eu gosto muito é de trabalhar vinho por estilos.
por estilos de vinho. Então, a gente pega um estilo, tenta entender ele melhor, pega outro estilo, tenta entender ele melhor, e a gente vai fazendo um filtro, fazendo um funil para tentar facilitar algumas coisas. E eu gosto de usar uma metodologia que é muito bacana de primeiro definir vinhos por estilos e depois ir avaliando os vinhos. Por exemplo, normalmente o Malbec, ele é um vinho tinto um pouco mais encorpado, ele é um vinho com um pouco mais de características sensoriais. E nada contra os tintos mais leves ou os vinhos brancos, não são. Os estilos, eles são diferentes e podem ter dentro de cada estilo produtos com mais ou com menos qualidade, com mais ou com menos características. Só que essa ideia de fazer uma classificação por estilos ajuda. Então, hoje eu sugeri, por exemplo, um vinho tinto Malbec com passagem por madeira, o que normalmente remete a um vinho tinto um pouco mais encorpado, um vinho tinto com um pouco mais de estruturas e um pouco mais de intensidade. Por quê? Porque a gente vai chegar nos sabores daqui a pouco, que são partes importantes da qualidade dos vinhos. E até sugiro para vocês, tem um livro que lida muito bem com essa parte de estilos de vinho, que se chama O Livro do Vinho, do Vincent Gasnier, que é um master sommelier. Ele é francês, nascido na Borgonha, e ele escreveu esse livro e tem esse livro traduzido para o português. Esse livro de vez em quando esgota, às vezes demora um pouquinho para vir uma nova edição, mas pela internet vocês acham, às vezes até em sebos, chama O Livro do Vinho. Então ele faz uma classificação dos vinhos pelo mundo por estilos, o que facilita um pouco o entendimento. Então, ele vai falar lá de uma determinada região ou de uma determinada uva, ele tenta classificar dentro de um estilo ou os estilos mais comuns daquela região ou daquela variedade. Então, esse é um livro legal, porque ele também tem várias outras dicas nesse livro, ele ajuda um pouquinho na parte de harmonização, tem um capítulo para harmonização, e aqui que vai já a ideia do porquê dos estilos. Por mais que tabelas não sejam definitivas, então dizer que o vinho tinto, encorpado e tânico harmoniza com carne, porque isso é um direcionamento. Então, isso uma tabelinha poderia dizer. Mas nem sempre essas tabelas são absolutas, mas entender perfil vai nos ajudar. Por isso que a gente degusta. A gente degusta vinho para entender as características dos vinhos e tomar atitudes, tomar decisões e atitudes. Então, por exemplo, uma decisão que a gente pode tomar é a harmonização. Vai entender a característica do vinho e vai escolher o que harmonizar com aquele vinho. Ou o contrário, vai provar a comida e escolher vinhos para harmonizar com aquele prato. E aqui a gente vai chegando num item extremamente importante para vinho. Falei em nível de qualidade, mas também para harmonizações, para o contexto do produto como um todo, que são os sabores do vinho. Sabor é um item extremamente importante para nível de qualidade. Então, o que a gente precisa começar a entender aqui? Para a gente avaliar vinho, a gente usa as nossas ferramentas, as nossas chamadas ferramentas sensoriais, que é nada mais, nada menos do que os nossos sentidos. Os sentidos humanos aqui que a gente tanto pode tirar benefícios disso. E a questão dos sentidos são ferramentas a qual nós, como humanos, temos o privilégio de tê-las e é a forma da gente entender o mundo, da gente interagir com o mundo. E os sentidos são ferramentas que até hoje não conseguiram ser copiadas pela ciência, ou até hoje a gente não conseguiu tecnologicamente criar ferramentas que consigam entender ou captar e entender como os sentidos humanos. Então, por mais que a gente tenha narizes eletrônicos, a gente tenha sensores, não funcionam ainda como os nossos sentidos, que são ferramentas incríveis. E os nossos 5 sentidos são os que a gente aprende na escola, aquele básico, né? Então, que é o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. E eu já faço um apontamento aqui, quando a gente fala de vinhos, os 5 sentidos são importantes. Então, eles não funcionam de forma independente. Por mais que falamos que uma avaliação de vinhos tem 4 etapas, né? Que é a parte visual, olfativa, gustativa e depois as conclusões.
e são etapas importantes, devem ser seguidas, mas os sentidos, eles trabalham de forma conjunta. O cérebro, ele não separa a interpretação quando um determinado sentido está sendo mais ativado. Então, se eu pego uma taça e estou sentindo o cheiro do vinho, eu estou sentindo os aromas, estou tentando prestar atenção nisso e interpretar isso, mas os demais sentidos estão trabalhando e estão influenciando essa percepção. Inclusive, esse é um ponto importante que a gente vai entender daqui a pouco, que é a questão do estímulo, sensação, percepção. Então, esses 5 sentidos, eles são incríveis e são ferramentas extremamente complexas e que nos dão aí uma alegria de podermos, por exemplo, pegar uma taça de vinho, sentir as características sensoriais e tirar prazer disso. Mas vamos chegar daqui a pouco na questão dos sabores, que é o tema da nossa aula. Estava falando para vocês que a questão sensorial, ela não funciona de forma independente. Então, o Dr. Gordon Sheffer, que é um neurocirurgião, um neuropesquisador muito famoso, inclusive ele é diretor de pesquisa de neurociência de Yale, ele escreveu 2 livros muito importantes quando a gente pensa em degustação na atualidade. E o primeiro se chama Neurogastronomy e o segundo que se chama Neuroenology, que é tentando entender, com as pesquisas que temos até hoje, como que o cérebro interpreta as informações sensoriais. E esse foi um passo muito importante, principalmente para nós que estudamos vinho, que foi essa segunda publicação dele, no sentido de livro, que foi Neuroenology, porque ele já tinha vários artigos publicados sobre a relação de vinho com o cérebro, ou como o cérebro interpreta as características sensoriais das degustações, e é muito interessante porque ele traz à tona um momento que era pouco falado ou pouco prestado atenção em degustação, que é o cérebro responsável por receber essas informações sensoriais e criar uma interpretação disso. Então, isso, primeira coisa que a gente já tem que entender é que todos os sentidos trabalham em conjunto. Não tem como isolar um sentido de outro, porque as informações sensoriais estão acontecendo, essas informações sensoriais estão indo para o sistema nervoso central e ele está mandando para diferentes partes do cérebro. E isso vai estar ali constantemente em interpretações e avaliações. Então, esse é um ponto extremamente importante e, além da gente já entender que todos os sentidos são importantes para uma avaliação adequada de vinho, também já nos remete a, se quer ter uma melhor avaliação, precisa estar o máximo preparado para isso. E o preparado não é só o degustador. Um degustador que tem uma capacidade de avaliação, mas também um ambiente adequado, uma metodologia adequada, ferramentas adequadas, como taça, o produto adequado, então, um produto que esteja na temperatura, e tudo isso é importante, porque tudo isso vai influenciar na forma com que o vinho vai se expressar, e mais do que isso, na forma com que nós iremos buscar e interpretar essas características sensoriais. Então, esse é um ponto extremamente relevante para a degustação. Então, uma dica que vocês têm que anotar é que uma coisa é beber vinho, abrir e beber, sem nenhum problema, que é a principal função da bebida. Agora, a outra é parar para entender características sensoriais, que a gente já pode chamar de degustação técnica, ou avaliação sensorial. Que aí, quanto mais preparado nós estivermos, quanto mais preparado tiver o ambiente e todos os itens relacionados àquela avaliação, melhor serão os resultados. E tem uma questão que ela é extremamente importante de como que isso funciona. De como que desde o momento em que aquele produto, e aí o vinho, ele está ali presente à nossa disposição, até o momento que a gente faz a interpretação dessas características. Então, só para a gente entender, e aí é importante prestar atenção. Primeiro, precisamos de um estímulo.
esse estímulo sensorial vai gerar uma sensação. O que é a sensação? A sensação é quando os estímulos fazem com que o nosso organismo receba informações sensoriais e mande essas informações sensoriais para o nosso sistema nervoso central. Isso é uma sensação. Ou seja, algo foi alterado. Estou aqui, não estou sentindo cheiro de nada. Aí eu pego uma taça, levo a taça ao nariz. Estou sentindo cheiro. Então, a sensação é quando esses estímulos entram em contato com os nossos sentidos e muda aquele cenário. Ou seja, estou sentindo um cheiro. Isso é a sensação. A partir da hora em que a gente toma uma forma disso, ou a gente desenha, a gente tenta interpretar isso, é o que a gente vai chamar de percepção. Percepção é a interpretação dessas ou dessas sensações. Estímulo é o que gera a sensação é o que passa pelo sistema nervoso central, e a percepção é tentando interpretar isso. Por isso aqui um ponto importante, porque as percepções elas vão ser diferentes de cada pessoa. Marcelo, mas como que todo mundo vai avaliar vinho se as percepções são diferentes? Porque as percepções vão estar associadas ao conhecimento que a pessoa tem. Percepção é a interpretação da degustação. Então, senti um cheiro aqui, estou com a taça, levei a taça ao nariz. Então, uma dica importante, inala devagar e longo. Então, estou inalando. Interessante. Inala devagar e longo. Inalou devagar e longo, você está buscando informações e eu estou pensando aqui, poxa, isso aqui tem um cheiro de fruta madura. Então, ele me lembra uma nota de uma ameixa madura. Ele me lembra um aroma de uma especiaria, toque de cravo. Né? Um toque remete uma mistura de cravo com canela. Então, isso são as percepções. Eu estou interpretando isso de alguma forma. Por que eu falo que as percepções podem ser diferentes de cada pessoa? Porque vai muito do conhecimento que a pessoa tem. Então, eu nunca vou interpretar um cheiro de canela se eu não sentir o cheiro de canela. Eu posso interpretar de uma forma diferente. Pode lembrar outra questão ou outro aroma. E essa é a grande questão que já vai nos levando para a questão dos sabores. E a gente vai ver que sabores é uma questão multissensorial, ou uma percepção multissensorial, que a gente interpreta do vinho. E que posso dizer que é um dos elementos mais importantes do vinho aí, com certeza. E só para a gente também ter uma noção, é que esses estímulos e sensações nem sempre são tão claras, são tão nítidas. Porque uma coisa é ter uma percepção muito clara, muito nítida de alguma coisa. Outra coisa são aquelas pequenas sensações que muitas vezes a gente não sabe o que é ou mal consegue perceber que está acontecendo alguma coisa. Então, posso ter uma sensação muito pequena, muito difícil, que vai me gerar uma percepção muito difícil, muito, às vezes, com uma interpretação não tão adequada. Então, isso é um ponto importante. Por isso que a gente tem que estar constantemente praticando degustação. Por isso que a gente tem que estar constantemente treinando os nossos sentidos e treinando essa interpretação e praticando. Então, não é só botar um vinho na taça e sair degustando. E aqui a gente dá mais um passo importante, que é o que são os sabores dos vinhos, porque é o tema da nossa aula. Não tem como a gente falar de sabores dos vinhos e não estar falando de degustação, e não estar associando a degustação. Então a gente faz uma separação importante aqui agora do o que é ou o que são os sabores, que são elementos extremamente importantes, porque sabor vai estar associado com vinho na boca. A gente já vai ver isso agora. E quando a gente fala, por exemplo, eu estou provando um Malbec. Então vamos pensar o seguinte. Estou provando um Malbec, é um corte de Malbec, predomina Malbec, Cabernet Sauvignon, um pouco de Cabernet Franc. Então, quando a gente vai degustar um Malbec, a gente já tem uma ideia. A gente
já começou a pensar ou a esperar algumas características. Por isso que a gente degusta cegas quando a gente quer praticar com um pouco mais de intensidade, quer realmente aprender. Que é o quê? Eu vou degustar cegas para não saber o que eu estou degustando, para ser menos influenciado. Sabe a questão do cérebro? Como é o cérebro que monta, se eu sei que eu estou degustando um Malbec, eu já começo a pensar como é que é um vinho Malbec, antes de degustar. Então, por exemplo, o que é um Malbec? Vamos pegar um Malbec clássico argentino, botei um perfil sensorial dele aqui. Tá? Isso é um perfil médio, não são todos os Malbecs assim, mas é um perfil médio. Então, é um vinho com muita cor, é um vinho normalmente com uma intensidade média a mais para muita de aromas e de sabores. Ó, os sabores aqui, hein? Já vamos voltar nele. Tanino normalmente médio mais, mas são taninos normalmente mais macios, não são aqueles taninos tão marcados, tão adstringentes. São aqueles taninos bem presentes, mas muito macios. Álcool e corpo normalmente de médio mais para muito. Malbec é uma uva um pouquinho mais intermediária para tardia. A Argentina é um local um pouco mais quente, tem uma maturação extra na uva, uma concentração maior de açúcar. Esse açúcar normalmente é revertido em álcool, então é um vinho com um pouco mais de peso em boca. E a acidez, que é o grande segredo de Malbec, argentino principalmente, que é que Malbec não é uva com tanta acidez natural. Normalmente ela fica com essa acidez média, às vezes sobe um pouquinho, mas em locais muito quentes ela tem uma tendência a cair um pouquinho. Às vezes ela cair do médio, vir aqui para um médio menos, por exemplo. Então esse é o grande segredo dos melhores Malbecs, que são vinhos que vêm de uvas com uma acidez que consegue equilibrar esse conjunto de intensidade, principalmente tanino, álcool, corpo. E eu espero isso quando eu estou degustando um Malbec argentino de um produtor clássico mais intenso, né? Catena faz vinhos intensos. A gente sabe, né? É o perfil dos vinhos Catena de um pouco mais de intensidade. Nada errado, é o estilo do produtor. Então, o Malbec direciona muito para um vinho tinto, mais encorpado. Percebam que aqui nesse gráfico, que é um gráfico médio, ele me remete às estruturas e me remete a uma parte chamada aromas. E por que eu estou falando aromas e sabores para vocês aqui na aula? A gente começa a separar um pouquinho agora isso. A gente começa a fazer uma diferenciação nisso. E para esclarecer isso, que é muito mal utilizado, os termos são muito mal utilizados no Brasil, até por um desconhecimento. Então, o termo gosto, sabor, aroma, eles não são bem utilizados. Para a gente entender e organizar isso, vamos pegar o que é registrado, o que é oficial. E para nos ajudar isso, vamos usar as normas internacionais ISO. Aliás, a taça ISO, ela é uma taça que ela é padronizada por uma norma internacional. No Brasil, as normas ISO, elas são traduzidas para o português e se chamam ISO ABNT-NBR, que é a tradução oficial das normas ISO para o português. Então, toda norma ISO internacional, no Brasil ela traduz, porque tem que traduzir o termo, né, para a colocação, as palavras adequadas em português. Quem faz isso é a ABNT. Então, a ISO se torna ISO ABNT-NBR. O número vai ser o mesmo número que tem a norma ISO internacional. Tá? Então, para entender o que são os sabores, vamos dar uma olhada nas normas ISO. O que a gente tem aqui? Primeiro, uma definição de aroma. Então, aroma não está listado aqui. A gente vai listar, já vamos ver aroma na nossa próxima página. Então, aqui eu vou trazer o termo aroma para a gente entender aqui. O que é o aroma? Aroma diz o odor com conotação agradável ou desagradável. Odor. Odor é o que a gente sente no nariz. Então, pelo olfato. Só que prestem atenção que tem uma nota brasileira que faz uma observação aqui. Que ele diz o seguinte, olha, no Brasil, aroma é um atributo sensorial perceptível pelo órgão olfativo, ou seja, aroma perceptível pelo nariz,
pelo órgão olfativo, via retronasal durante a degustação. Aroma também se refere ao odor dos alimentos. Ou seja, aroma também se refere ao odor dos alimentos. O que é odor? Então, está dizendo a nota brasileira. Aroma também se refere ao odor dos brasileiros, ao odor dos alimentos. O que é odor? Sensação percebida pelo órgão olfativo por cheirar substâncias voláteis. Então, o termo odor e o termo aroma para alimentos são sinônimos no sentido de que eu posso dizer, quando eu estou cheirando, que eu estou sentindo o odor, assim como eu posso dizer, quando eu estou cheirando, que eu estou sentindo os aromas. Então, aroma é via nasal. Posso usar esse termo quando eu associo alimentos. Se eu estou cheirando, eu estou chamando de aroma. Posso usar o termo odor? Pode. Mas aí vai uma questão, porque o odor, ele é muito utilizado para aromas, para cheiros positivos e negativos. Quando a gente fala odor, às vezes as pessoas podem interpretar como algo desagradável. A gente está vendo que nem sempre pode ser agradável ou desagradável. Só que muitas vezes, pela uma colocação popular, odor se tornou um termo relacionado a cheiros ruins, muitas vezes. Então, a gente evita um pouco usar, quando a gente está avaliando um vinho. Pode. É errado? Não é errado usar o termo odor. Estou cheirando vinho, esse vinho tem odor de tal coisa. Então, o odor acabou sendo um pouquinho associado. Então, eu evito. O que eu gosto de usar? O termo aroma. A nota brasileira diz, posso usar o termo aroma para definir odor de alimentos. São sinônimos. Eu uso aroma. Então, se eu estou cheirando vinho, eu estou sentindo seus aromas. Beleza. Aí a gente vai para o segundo termo nosso, que é o que interessa hoje, que é a questão do sabor. Sabor é diferente de aroma. E o que está dizendo a ISO? Dizendo, olha, sabor é substantivo, ou seja, está definindo alguma coisa. É a combinação complexa de sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Marcelo, agora complicou. Então, está dizendo que sabor é a combinação de olfato, do paladar e de sensações trigeminais, que eu nem sei o que é. Não tem problema. Eu vou explicar tudo para vocês agora. Então, sabor não é algo único, mas uma soma multissensorial que a gente sente na boca. Então, já vamos separar aqui uma coisa, que é o seguinte: aroma a gente sente no nariz, sabor a gente sente na boca. Então, eu estou sentindo cheiro ou aroma de fruta madura. Para sentir sabor, eu tenho que colocar na boca, porque talvez em boca eu vou sentir ou percepção, de forma um pouquinho diferente. Nem sempre é igual. Então, vamos ver esse caso específico, tá? Então, aroma é no nariz, sabor é na boca. Já vou explicar esses 3 pontos, né? Sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Já explico. Mas, então, aroma é no nariz, sabor é na boca. Então, estou sentindo o aroma de fruta madura. Vou pegar esse vinho aqui que eu estou degustando com vocês. Estou sentindo o aroma de fruta madura. Agitei um pouquinho a taça. Estou sentindo o aroma de fruta madura. Estou sentindo um aroma de uma especiaria. Estou sentindo alguns aromas que lembram até um toquezinho de licor. Aquele licor de kirsch, um toquezinho de licor de cassis. Mas tudo positivo. Não é que o vinho esteja ruim, acético, nada disso. São todos aromas positivos. Esses são os aromas. Vou colocar na boca. Usei um copinho de descarte. E peguei um copinho transparente para vocês verem que não tem medo, tá, gente? Podem usar.
Sabor desse vinho na boca é um pouco diferente. Em boca ele é um pouco mais terroso. Em boca ele já tem uma nota de alcaçuz junto com a especiaria. Para separar um pouquinho o que eu estava sentindo no nariz, nos aromas, eu digo em boca que eu estou sentindo são os sabores. Por quê? Porque em boca me lembra um toque de alcaçuz. Me lembra uma fruta madura até um pouco mais toquezinho de sobrematuração. Lembra um toquezinho já indo para um figo, aquele figo que começa a dar uma secadinha, não é aquele figo cristalizado, começa a dar uma secadinha, enfim. Interessante. Mas vamos entender um pouquinho essas questões aqui do que define sabor. Eu vi que sabor aqui, tá? A norma está dizendo, são as sensações olfativas, são as sensações gustativas e são as sensações trigeminais. Então, vamos separar isso. O que são esses 3 pontos, né? Então, anotem aí, ó. Vamos entender. Sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Aonde que isso acontece? Aqui é um ponto importante, tá? Então, vamos voltar aqui, porque aqui é um ponto importante. Se a gente tem essa definição, ó, esses 3 itens, ó, são sensações complexas, olfativas, gustativas e trigeminais percebidos durante a degustação, tá? Então, são os 3 itens acontecendo ao mesmo tempo. São os três momentos, são 3 fatores sensoriais acontecendo ao mesmo tempo. Olfativo, gustativo e trigeminal. O que nós vamos fazer agora? Vamos entender esses 3 pontos, separados. O sabor é eles acontecendo junto. E até coloquei aqui para vocês também uma definição, que é uma definição da USP, né, que facilita uma definição um pouquinho mais teórica sobre sabor, que está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma um pouco mais ampla. Na norma ISO está bem direto, simples e definido. Aqui ele é um pouquinho mais amplo. E aqui ele já começa a dizer, olha, o sabor é uma sensação complexa, que envolve o gosto, né, que envolve uma parte importante do gosto, envolve uma parte importante de aromas e envolve sensações táteis. Esse textinho aqui ele está resumindo isso. Deixei aqui no material para vocês, para facilitar. Então, vou colocar aqui em tela maior, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas deixei aqui isso uma definição da USP para dizer isso, que a norma ISO está falando de uma forma sucinta, aqui ele está falando de uma forma mais ampla, né, explicando o que são os sabores, que é diferente. E esse textinho está dizendo, olha, diferente aromas, que a gente sente só no nariz, do que a gente está sentindo na boca, que são os sabores. Então, ó, vai ter essa separação aqui importante. Então, beleza. Avançando um pouquinho e entendendo o que são essas 3 etapas, porque ele está falando, olha, sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Para começar a traduzir esses 3 momentos, essas 3 etapas, ou esses 3 itens, esses 3 fatores, vamos chamar assim, fica mais fácil, eu já simplifico dizendo para vocês. Gosto é o que a gente sente em boca. É uma sensação multissensorial, ou seja, vários sentidos trabalhando ao mesmo tempo, mandando informação para o cérebro, para criar um desenho, para criar uma percepção. Sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Sensações gustativas, o vinho na boca. E a gente parte dos gostos básicos. E aí mais um termo aqui, gostos. O que são gostos? Gostos, gente, são apenas os 5 gostos básicos, que é a doçura, o salgado, o ácido, o amargo e o umami. Esses 5 itens é o que a gente chama de gostos. São os gostos básicos. Ainda se está estudando se existem mais do que 5, a gordura talvez seja um gosto básico, mas ainda não está 100% comprovado. Esses 5, sim. O doce, salgado, o ácido, o amargo e o umami. Esses 5 elementos a gente sente através das papilas gustativas e é o que a gente pode definir como gostos básicos. Os 5 são bem clássicos. Talvez o umami que a gente fique um pouquinho mais curioso, porque é algo um pouco mais recente para a gente, né? Então tem
Aí um pouco mais de um século que a gente estuda o umami, enquanto que os outros elementos a gente já há muito tempo lida com eles, né? Doçura, salgado, ácido e amargo. Então o umami é uma sensação, na verdade é um gosto, que ele... o glutamato monossódico, né? O glutamato monossódico é o umami. Então esse é um ponto bem importante, porque é muito rico em queijos curados, é muito rico em umami, carne curada, tomate, verduras, assim como a cenoura, um tomate com também maduro, são muito ricos em umami, e o umami ele acaba dando uma salientada nos sabores da comida. O umami ele é um catalisador de sabor, assim. Ele realça muito o sabor. Por isso que o glutamato monossódico, que é praticamente o umami puro, eles colocam muito naqueles temperos de macarrão instantâneo. Aquilo é com muito glutamato monossódico, porque para dar muito sabor. Então, tu põe um pouquinho de aroma ali, glutamato monossódico, aquilo fica extremamente saboroso. Tem um pozinho ali, em poucas gramas, com aquele sabor extremamente intenso. Então, isso é o que a gente chama de gostos. Então, isso eu posso dizer o gosto doce, o gosto salgado. Ah, Marcelo, mas o gosto de morango? Não, peraí. Posso falar da acidez. Então, a acidez do morango é um gosto, é o ácido. Ah, mas está me lembrando um pouco de frutas vermelhas. Aí não é, se não é o doce, o salgado, o ácido, o amargo, o umami, não é gosto. Aí é o que a gente vai chamar de sabor. Para falar de sabor, eu falo de gostos, porque os gostos fazem parte disso. É a soma desses itens, desses fatores. Fator número 1, gosto. Como é que a gente sente os gostos? Pelas papilas gustativas. São as papilas gustativas na nossa língua, principalmente, que captam os gostos básicos, aqueles 5 que a gente falou antes. E um ponto importante é mapa da língua. Mapa da língua não existe. Então, o mapa da língua é uma questão que já cientificamente está comprovada há muito tempo que não existe. Não é numa parte específica da língua que vai se sentir algum gosto específico. Ah, o doce na ponta, o salgado e o ácido na lateral, o amargor no fundo. Não. Não. A gente sente... É possível sentir em qualquer papila gustativa os gostos básicos. As papilas gustativas são distribuídas na língua em toda, na boa parte da língua. Por mais que alguém tenha alguma sensibilidade em alguma parte. Bom, então, gosto básico, papilas gustativas. Papilas gustativas distribuídas pela língua inteira. Não é só numa parte que sente um gosto. Pode sentir em qualquer uma. E os vinhos são muito ricos em gostos, né? Os vinhos são muito ricos em acidez, pode ter residual de açúcar. Os vinhos podem ter notas salgadas, né? Pode ter sais ali que dão uma nota salgada para o vinho. Pode ter amargor, né? E até tem teorias aí referentes ao caráter umami do vinho. Mas isso aí é outra história. Vamos deixar esse lado umami do vinho para a gente conversar numa outra hora. Agora, mas com certeza, o doce, o salgado, o ácido e o amargo, com certeza a gente percebe nos vinhos. Os vinhos têm, mais ou menos, essas características, esses gostos. Que são as papilas gustativas distribuídas pela língua inteira que captam os gostos. Então não tem mapa da língua. Então, gostos, papilas gustativas. Os 5 básicos. Pois bem, mas a gente não sente só os gostos na boca. A gente bota um vinho na boca e fala, poxa, mas eu tô sentindo esse vinho com um caráter que me lembra uma fruta. Eu também tô sentindo a astringência. Eu também tô sentindo esquentar a boca, porque é um vinho alcoólico. Tá, mas espera aí. Como que eu sinto isso? E por que a gente sente isso? E aqui a gente entra num outro sentido, porque os gostos básicos, eles estão no sentido do paladar. É o que a gente chama de paladar. Agora, em boca, a gente não sente somente os gostos básicos. Em boca, a gente também sente o que a gente chama de sensações trigeminais, que é nada mais, nada menos do que o sentido do tato que capta. Mas como assim, Marcelo? Eu sempre soube que o tato é a pele que sente. Sim, a pele também sente.
Mas não é somente a pele. A gente sente sensações táteis também na boca, por causa desses nervos que estão presentes aqui, chamados nervos trigêmeos, porque são 3, e eles se conectam para o sistema nervoso central. Então, tem um nervo mandibular, tem um nervo maxilar, tem um nervo chamado oftálmico. Esses 3 nervos, quando eles são estimulados, quando eles recebem algum estímulo, eles reagem, eles geram uma sensação. E como que pode ser estimulados esses nervos? Por exemplo, o álcool pode gerar calor na boca. Então, é como eles interpretam isso. Então, o álcool do vinho esquenta a boca. O tanino gera a sensação de aspereza. É uma outra sensação tátil. A própria questão do frisante, do espumante ou do vinho frisante, o gás, né? Também a gente sente. É uma sensação tátil. Isso também a gente sente na boca. Então, isso são as chamadas, ou essas são as chamadas sensações trigeminais. São, na verdade, pelo sentido do tato. Esses nervos, eles vão captar essas informações e vão mandar essas informações para o sistema nervoso central. Então, o álcool, o tanino, o próprio corpo do vinho, né, a viscosidade do vinho, isso tudo são sensações táteis. Então, os gostos básicos, papilas gustativas, acontecem na boca. Sensações trigeminais também acontecem na boca, porque esses nervos estão aqui conectados à nossa face. Então, isso aqui é o chamado sensação tátil do vinho na boca, e isso que é interpretado ou captado pelos chamados nervos trigêmeos, ou sensações trigeminais. Pois bem, mas a gente também falou, ou a norma aí estava dizendo, que os sabores é a soma dos gostos, das sensações trigeminais e dos chamados aromas. Marcelo, você falou que aroma era o que a gente sentia no nariz. Sim, a gente sente o aroma no nariz. Porque o que são os aromas? Os aromas nada mais, nada menos são moléculas que se desprendem, vamos pegar do vinho, moléculas que se desprendem do líquido e eles chegam até o nosso bulbo olfatório, ou bulbo olfativo. Essas moléculas, quando se conectam com essas nossas células nervosas, elas geram sensações diferentes, que são os aromas. Por isso que a gente agita a taça. O fato da gente agitar a taça é exatamente para isso, para desprender mais moléculas, que essas moléculas entrarem dentro da nossa cavidade nasal até o nosso bulbo olfatório, para que ele consiga ter mais estímulos e sensações por mais moléculas estarem entrando ali. Então, a molécula nada mais é do que uma molécula química, se tornou, estava leve, se desprendeu do líquido e entrou na nossa cavidade nasal e a gente sentiu aquilo. Gerou um estímulo e uma sensação. Tipo, opa, peraí, tem alguma coisa. Então, a gente agita a taça exatamente para isso, para soltar mais moléculas. Eu senti mais aromas. Mas, o nosso bulbo olfatório, ele recebe essas moléculas não somente por via direta ou simplesmente nasal, pelo nariz. Ele também recebe essas moléculas, ou pode receber essas moléculas, por via indireta ou retronasal. Porque por dentro da nossa boca, atrás da nossa boca, tem uma conexão que permite que as moléculas que estão se desprendendo do líquido também subam até a cavidade nasal, até a fossa nasal. Permite que as moléculas trilhem esse caminho. E aí, de novo, a gente vai estar sentindo os aromas. Mas a gente vai estar sentindo os aromas de forma indireta, que a gente chama. Então, forma direta é via nasal, forma indireta, quando o vinho está na boca, as moléculas se desprendem e também sobe até a nossa cavidade. Deixa eu limpar isso aqui para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar. Então, quando
a gente está falando que os sabores dos vinhos é a soma dos gostos básicos, das sensações trigeminais e dos aromas indiretos, é isso que a gente está tentando falar. É isso que a gente está traduzindo, ou seja, os aromas indiretos são os aromas que estão sendo percebidos com o vinho na boca. Então, sabor é quando eu tenho o vinho na boca e eu estou sentindo os gostos básicos, mais as sensações trigeminais, tanino, álcool, a própria perlagem, né, as borbulhas, mais os aromas indiretos. Então, quando coloca o vinho na boca. Então, esses são os sabores do vinho. Mas, Marcelo, como que eu interpreto isso? Pois bem, na ficha de degustação, a gente sempre salienta um campo que são para os sabores. Por quê? Porque quando a gente tem uma ficha, normalmente essa ficha de degustação ela já é linkada com outros itens importantes sendo destacados. Então, por exemplo, acidez. A acidez ela é destacada na ficha. O tanino é destacado na ficha. Tá, mas a acidez é um gosto básico. Não tem problema. É um item importante, a gente presta atenção. Depois, os taninos é um item importante, presta atenção. O álcool é importante, presta atenção. Mas chega um momento que, tipo, tá aí aquele caráter que lembra o morango, que lembra que a fruta madura, por exemplo, lembra o alcaçuz, lembra a nota terrosa. Isso são os sabores, que é quando o vinho tá na boca, e a gente vai somando essa quantidade de informações sensoriais e vai nos lembrando determinados produtos. A gente faz uma associação para isso, para tentar descrever aquela informação. Então, olha que interessante. Olha que legal. Esse é o ponto que a gente chama de sabores. Então, eu não preciso, no sabor do vinho, falar do tanino, porque isso eu já falei na ficha de degustação, já tem lá o ponto tanino para avaliar, já tem acidez para avaliar. Os sabores são essa soma multissensorial que vai nos remeter, e a gente vai descrever assim para ficar mais fácil, que vai nos remeter a frutas, a flores, a especiaria, a madeira, a diferentes fatores ou diferentes produtos que a gente vai descrevendo. Então, o aroma a gente vai descrever de forma nasal, aroma direto, vou descrever lá na parte olfativa essas características. Na parte gustativa, ou seja, quando eu estiver com o vinho na boca, eu também vou descrever os chamados sabores, que também é o que eu estou me lembrando desses produtos, frutas, esses elementos, né? Frutas, flores, especiarias, notas terrosas, madeira, etc. Só que aí é na boca. Por isso que a gente separa. Aroma é no nariz, sabor é na boca. Então, esse conceito de sabor que vocês estão aprendendo aqui é um conceito bastante novo. Essa definição de sabor é bastante nova. E muitas escolas de vinho, elas preferem que a avaliação do vinho seja feita somente na boca. Nem dão tanta atenção para o vinho no nariz, por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo. O Master of Wine, quando você está fazendo o programa do Master of Wine, eles trabalham muito orientando para você sentir e tentar entender o vinho na boca, sem tentar necessariamente ficar entendendo o vinho no nariz, porque o vinho ele é uma sensação, ou ele tem sensações, ou ele é uma percepção multissensorial. Ele é a soma de muitas características acontecendo. Então, em boca é o momento mais importante do vinho, porque foi para isso que ele foi feito. Foi para isso que ele foi criado, né? Essa é a função do vinho. A função do vinho é exatamente ser tomado, degustado. Então, numa ficha de degustação, a gente separa. Na parte gustativa, tanino, álcool, doçura, corpo, acidez e sabores. Por mais que o sabor seja uma soma de muitas características, eu preciso descrever o que ele está me lembrando na boca.
Ele tá me lembrando na boca um morango, ele tá me lembrando na boca uma framboesa, ele tá me lembrando uma... Então, esse vinho, por exemplo, em boca, eu já provei ele. Eu sei que ele me lembra determinadas características. O pessoal tá perguntando qual é o vinho. O vinho é esse aqui, ó. É o Petit Carrot, que é um Malbec argentino. É um corte de Malbec com Cabernet Sauvignon, vai um pouquinho de Cabernet Franc, da Lafite Rothschild com a Catena Zapata, né, com o Nicolás Catena. E é um vinho argentino, de Mendoza, é um corte clássico, vai 65% de Malbec, uma quantidade de Malbec bastante importante. Então, quando eu tô avaliando o vinho na boca, por exemplo, esse vinho aqui, tá? Ele é um vinho seco, ele é um vinho com tanino médio, bastante macio, ele é um vinho com álcool médio mais, ele é um vinho com corpo médio mais. A acidez desse vinho é uma acidez média, ela é um pouco menor do que essa intensidade de álcool, principalmente, que não chega a sobrar, mas o álcool está aqui fazendo um trabalho importante. Mas aí é que tá. O que está equilibrando esse álcool? O que está equilibrando esse álcool é que esse vinho tem bastante sabor em boca. O que são os sabores? É a soma dessas quantidade de informações que estão me lembrando. Em boca, uma ameixa madura, um toque de figo, um toque, né, de novo, desse alcaçuz, um toque dessa especiaria, um toque de cravo e canela, e algumas notas terrosas gerais, assim, né? E isso é o que eu defino como sabor. Só, o vinho tá lembrando em boca essas características. Porque essas características é a soma disso tudo que está acontecendo na boca. Eu já descrevi álcool, descrevi tanino, descrevi o corpo, já descrevi, por mais sejam, né, sejam sensações ou dos gostos básicos ou dos nervos trigeminais, eu já descrevi. Então, sabores que são alguns dos elementos mais importantes para vinhos quando a gente está na parte gustativa. Porque de nada adianta o vinho só ter características de acidez, ter características de tanino e não ter sabor. Sabor é um dos elementos mais importantes para vinho, que é o vinho ter essas características positivas relacionadas aos elementos na qual a gente tanto gosta. E aqui eu faço uma observação, ou mais uma observação, que é exatamente referente a essas questões. Deixa eu botar essa tacinha para cá. Que é exatamente referente a essas questões de esses aromas positivos, esses aromas bons. Deixa eu preparar aqui que nós já vamos fazer uma degustação. Então, deixa eu preparar aqui. Nós já vamos degustar. Aí, beleza. Então, esses aromas que são positivos, esses aromas que são agradáveis, quando eu sinto no nariz, é uma coisa. Quando eu sinto na boca, é outra. Então, na boca, uma série de informações acontecendo ao mesmo tempo. E isso é muito... Pode ser muito positivo. Pode ser muito agradável. Nem sempre é. Então, e aí a gente chega num elemento importante aqui, que é essa questão dos aromas, ou dos sabores, que a gente classifica como primários, secundários e terciários. E falando um pouquinho sobre essas questões de primários, secundários e terciários, ou seja, esses sabores que muitas vezes a gente define com essa classificação. Esse é um tema que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para falar com um pouco mais de profundidade. Mas eu já quero começar a citar é que os chamados aromas ou gostos primários, eles são muito associados aos vinhos jovens, normalmente as questões de frutas, flores, e algumas metodologias gostam de associar os aromas primários ou sabores primários às características aromáticas presentes nas uvas. Mas, enfim, para ficar mais fácil, são os caráteres de vinhos jovens, normalmente. Secundários são os aromas dos processos de vinificação e escolhas enológicas, como, por exemplo, o uso de madeira, os processos fermentativos, os aromas relacionados às leveduras e tudo mais. E os aromas terciários são esses aromas evolutivos, são aqueles aromas que, com o passar do tempo,
os vinhos começam a desenvolver, que não são aromas e sabores dos vinhos jovens. Percebam que eu estou falando aromas e sabores, ou seja, em nariz e em boca. Então, um sabor muito característico de vinho envelhecido, de um vinho evoluído, são esses aromas relacionados a cogumelo, a bala-toffee, são aromas que muitas vezes levam a carne curada, que leva aromas de couro, de madeira envelhecida, de ervas secas. Com o tempo, os aromas dos vinhos, ou os sabores dos vinhos, vão caminhando para esse lado. São processos de evolução. Mas aqui eu quero só trazer um exemplo, e aí pegando como vinhos tintos, só para a gente pegar como uma referência, por exemplo, que aromas primários, então, são muito relacionados aos vinhos jovens. As notas frutadas, as notas que remetem a alguma questão de flores, tudo isso quando remete a frutas jovens, a flores jovens. Se tiver um aroma de uma flor envelhecida, provavelmente é um aroma de evolução, é um aroma terciário. Os aromas secundários, e aqui são só exemplos para a gente começar a entender. São esses aromas e sabores relacionados, então, às vinificações e escolhas enológicas, e os aromas terciários são aromas aí relacionados com a evolução do vinho. Então, frutos secos, aromas que lembram chão de bosque, que lembram, né, couro, madeira velha, madeira envelhecida e tudo mais. Isso aqui é uma referência, só para nos facilitar, esse entendimento sobre essa classificação dos aromas e dos sabores. Hoje o nosso foco é trabalhar muito a questão dos sabores, e é por isso que eu gosto, e aqui já vamos preparar para a gente poder fazer uma degustação, né? Eu gosto de ter esse entendimento dos sabores dos vinhos, com o vinho na boca, e o que me lembram as famílias aromáticas, etc., só que em boca. E até eu fiz um resuminho, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é para facilitar um pouco esse entendimento e vai ficar no material. Que então, o sabor do vinho é a soma dos gostos, dos aromas indiretos e das sensações táteis. E aí eu coloquei sensações táteis, vamos entender como sensações trigeminais. E aí coloquei aqui quais elas são mais comuns nos vinhos, e isso a gente pode definir como sabor. Ou seja, com o vinho na boca. Então, esse vinho que eu vou degustar com vocês, por exemplo, deixa eu até pegar aqui. Esse vinho que eu estou degustando, que é um corte de Malbec, ele visualmente, né, a gente dá para ver, ó, ele tem uma intensidade, deixa eu pegar aqui um fundo branco, ele tem uma intensidade média a mais, ele tem um vermelho rubi bem intenso, né, ainda bastante brilhoso, não tem resíduos, bastante límpido ainda no nariz. Uma intensidade média, os aromas me lembram essas frutas maduras, uma ameixa bastante madura, notas de especiaria, ok? Esse secundário provavelmente seja dessa nota da especiaria, esses primários ainda, esse caráter da fruta madura, né? Aquela fruta não chega a ser sobremadura no nariz. Em boca, vou primeiro falar das características estruturais, depois eu falo dos sabores. Então, em boca. Eu posso engolir, eu posso descartar. Posso avaliar vinho tranquilamente, descartando ou engolindo. Se eu for engolindo, eu vou ficando mais cansado. Então, melhor que eu vá descartando, uma degustação técnica facilita para o degustador ir descartando, ele fica menos cansado. Agora eu engoli, estava descartando, seria um problema. Então, é um vinho seco. Esse tanino ele é um tanino médio com uma boa textura. Essa textura ela é bem macia, um tanino muito bem feito, né? Muito bem evoluído. Depois, ele lembra, é um vinho com álcool médio mais, corpo médio mais. E a acidez desse vinho é uma acidez média. É um vinho com uma qualidade boa, né? Tá subindo um pouquinho. E as características de sabor. Em boca, ele lembra frutas maduras, com toques de sobrematuração. Lembra já um toque de figo, um figo bastante maduro. Ele lembra essa nota um pouquinho mais terrosa, esse alcaçuz. Ele lembra um pouco da especiaria. Ele tem até um leve toque floral, que é uma flor um pouquinho mais, aquela violeta já
ficando seca, sabe? Naquela pétala tão fresca. Lembra um pouquinho. E tem bastante desse secundário em boca, a gente sente bastante essa nota relacionada com a especiaria, talvez um pouco da tosta, que isso deve vir desse secundário. E muito interessante o vinho. Então, esse vinho aqui, ele apresenta notas, algumas primárias, algumas secundárias e algumas terciárias. Então, ele apresenta sabores primários, secundários e terciários. E é um vinho que está em evolução, se apresentando muito bem. A qualidade dele, ele é um bom vinho. Então, esse que eu estou provando Petit Carreau, né, 2018, que é, então, essa joint venture aqui na Argentina, feito pela Lafite Rothschild com a Catena Zapata. E muito interessante o vinho, e legal para trabalhar, assim, para entender um pouco essas características, para entender um pouco os sabores. Então, sabor é vinho em boca. Aroma é quando a gente está sentindo pelo nariz. As pessoas, de modo geral, eles confundem um pouco essas informações, né? Eles confundem um pouco essas ideias de aroma, sabor, gosto. Por isso que a gente faz a aula aqui para ter consistência, para ter um entendimento mais sólido. E para definir os sabores, eu uso a roda de aromas, porque aromas e sabores. Então, aroma no nariz, sabor em boca. E a roda de aromas, que foi a minha pesquisa de especialização lá na Itália, ela remete para isso. Né? Ela remete a essa ideia de um produto aí que tem amplitude de características, um produto que vai separar por famílias aromáticas, mas é a definição de sabor também em boca. Então, quando eu estou definindo o sabor do vinho, são as informações que estão na roda de aromas. Por exemplo, aqui é uma roda bem ampla com várias informações. Eu gosto de usar, por exemplo, essa roda de aromas aqui, tem várias outras rodas, vocês podem usar aqui se vocês quiserem, porque facilita um pouco as informações para entender, poxa, como é que eu vou descrever os sabores? Pega a roda de aromas e vai usando ela como uma ferramenta. Por exemplo, Malbec. O que eu fiz aqui? Eu apliquei na roda de aromas os aromas e sabores mais comuns da Malbec. Então, Malbec pode apresentar uma nota floral, pode apresentar essas notas frutadas, muito remetendo a uma fruta preta e uma fruta sobremadura. Essas notas herbáceas com toques de ervas secas, toque aí que lembra alguma coisa de tabaco, de fumo. Depois essas notas da madeira, que vão normalmente transitando ali nessas notas empireumáticas, amadeiradas, né, que vai um pouquinho de tosta, um pouquinho de chocolate, um pouquinho de café. Então pode transitar. As notas especiadas também são bem comuns. Enfim, então aqui são alguns aromas que são os mais comuns para Malbec. Não é absoluto no sentido de dizer, todo Malbec vai ter esses aromas? Não. Eu vou encontrar esses aromas em todos os Malbecs? Não. Pode ter outros aromas nos Malbecs, além desses marcados aqui? Pode, por isso que a gente avalia. Por isso que a gente avalia os sabores. E os sabores também são um elemento extremamente importante quando a gente associa a persistência final. A persistência do final dos vinhos é exatamente isso, são os sabores dos vinhos, o tempo que perduram em boca. Então, essas definições que a gente tem ali na roda aromática, quando a gente está sentindo em boca, é o tempo que perdura. Quando a gente vai classificar final de vinho, é o tempo que perduram esses sabores. Então, se eu pegar um gole desse vinho aqui, ele perdura em boca? Ó, ele tem um final médio para médio mais. Vai nos seus 5, 6 segundos do sabor. O sabor passou. Não lembro mais as frutas, não lembro mais a especiaria, mas tem tanino. Tanino eu não vou contar para o final. O que conta para o final são os sabores. Então, os sabores dos vinhos são alguns dos elementos mais importantes, porque vinhos sem sabor, só com estrutura, só com elementos separados, ou com os gostos básicos, sensações trigeminais, não é interessante. O bom é a soma disso. O bom é a gente sentir essas famílias aromáticas, a gente sentir flores, frutas, especiarias, madeira, e quanto mais amplo, ou seja, quanto mais informações tem de gostos, sensações trigeminais e sensações de aromas indiretos, que é o que a gente vai chamar, então, resumidamente, de sabores, melhores são os vinhos.
gente quer que perdure esse sabor, a gente quer que isso dure mais tempo. Por isso que esse nível de qualidade, a gente entende e avalia muito essa questão de persistência de sabor em boca. Quantos sabores são positivos e quanto eles perduram, porque quanto mais sabor o vinho tem, normalmente também está associado com maior qualidade. Não é fácil fazer vinho bom. É muito mais fácil fazer um vinho ralinho, sem muita informação, sem muitos sabores. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente estuda para organizar as ideias, para começar a entender. Então a gente já sabe agora que aroma no nariz, sabor em boca. Sabor é a soma de muitas informações sensoriais, que envolve os gostos, sensações trigeminais, ou sensações táteis, e os aromas indiretos. E a gente usa a roda de aromas ali para definir o que são os sabores, para ficar mais fácil, né? Ah, me lembra morango, me lembra framboesa, me lembra ameixa. Isso é o que a gente chama de sabor. Então, sabor é o vinho na boca e essa definição que a gente dá para essas características, que são algumas das mais importantes para o vinho. Por isso que é legal a gente estudar, por isso que é legal a gente dar mais um passo e ir agregando aqui no nosso conhecimento, e a gente vai agregando essas informações e conhecimentos que vai nos facilitando todo esse entendimento, né? Adorei a nossa aula, é uma aula com um pouquinho mais de teoria. Dica final, peguem a roda de aromas, usem ela como uma referência para parte de aromas e para a parte de sabores, vão testando aqueles produtos, tem uma boa definição ali de características, vão testando aqueles produtos e vão vendo quanto aqueles produtos ali podem, né, facilitar ou dificultar o entendimento de vocês. Ah, eu cheirei o morango, fica claro que é um cheiro de morango. Eu nunca senti um cheiro de alcaçuz, vou pegar um alcaçuz, vou sentir o cheiro. E vai aumentando seu vocabulário sensorial, seu vocabulário de aromas e de sabores. Lembrando que sabor é em boca. Adorei, quero deixar um beijo muito mais que especial, deixar aquele brinde final, dizer que esse vinho tá bem interessante, né? Tá bem legal, gostei bastante, assim. E se eu não respondi alguma pergunta para vocês, entrem lá, Marcelo_Vargas no Instagram. Aliás, eu fiz uma postagem da aula de hoje, deixa o comentário lá, deixa a dúvida lá, pode entrar lá e dizer o que vocês acharam da aula de hoje, se gostaram, se não gostaram, o que acharam interessante ou não. E já vou deixar aqui para vocês, não votou? Estou concorrendo, tá? Ao prêmio de melhor profissional do vinho do Brasil pela revista Prazeres à Mesa, na categoria Sommelier Consultor. Votação até o dia 20, ou seja, até hoje, último dia de votação. Então, né, aproveitem para vocês votarem e a gente ter o máximo aí de votos. Estou concorrendo, estou muito feliz aí de estar concorrendo com grandes profissionais. Então, estamos no último dia de votação, pedir para vocês votarem, porque a gente está encerrando as votações. Eles, na verdade, né, estão encerrando as votações. Segunda categoria, Sommelier Consultor, pode votar em Marcelo Vargas, pode passar para os amigos de vocês também votarem, só orientem eles a votar, né, no Marcelo Vargas, pode passar nas confrarias, nos amigos, que a gente vai fazer uma grande festa, vai ter uma surpresa muito especial para vocês, para os meus alunos, se eu ganhar esse prêmio, tá? Então se preparem, estamos armando uma... Estamos muito felizes de ser indicado, mas se a gente ganhar, a gente vai ficar mais feliz ainda, e se preparem que vocês vão ter um... Eu vou ganhar, vou estar feliz, e vocês como alunos vão ganhar e vão estar bem felizes, tá bom? Vota lá, Marcelo Vargas. Como que faz para votar? Entra aqui em prêmio.marcelovargas.org. Por quê? Porque eu botei um linkzinho, o pessoal da equipe botou um linkzinho e direciona lá direto para a votação da Prazeres da Mesa. Então pode entrar lá e dar o seu voto, passar o seu voto. Vou adorar receber o voto de vocês aqui, tá bom? Então entra lá, deixa o voto, que estamos nos últimos dias de votação aqui, tá encerrando agora nesse final de semana, tá bom? Entra lá, vou adorar receber o voto de vocês. Adorei a aula de hoje, foi muito legal, né? E sim, não curtiu a aula de hoje? Deixa já um joinha aqui. Lembrando, todo sábado, 10 horas da manhã, temos uma aula aqui sobre vinho, sobre degustação. E hoje foi uma aula com um pouquinho mais de pensamentos, fez a gente entender um pouquinho mais alguns conceitos, que é legal para a gente ir organizando essa nossa ideia, nosso entendimento sobre degustação. Então, mais uma aula hoje falando de sabores, o que são os sabores dos vinhos. Adorei, quero deixar um beijo muito mais especial, né? Adorei mesmo. Dizer, turma, vamos assinar a aula de hoje. Não votou ainda, corre lá para votar. Tem algum conhecido, passa para ele votar também, porque
nós queremos muito, muito, muito comemorar esse prêmio, que vai ser muito legal, tá? Tamo bem, estamos brigando aí, tá muito feliz, brigando no bom sentido, né? São grandes profissionais que estão ali, tô muito feliz de concorrer com eles essa final, tá bom? E poxa, super reconhecimento, né? Fico feliz porque é reconhecimento desse conteúdo que eu trago para vocês, essa grande troca que a gente faz aqui. Então, produção, vamos assinar a aula de hoje, tudo finalizado, adorei. Turma, beijo muito mais especial, sábado que vem, 10 horas da manhã, uma aula muito especial sobre vinho de degustação. Até a próxima, tchau, tchau.